Ser mãe e empreender não é sobre equilibrar pratos, mas sim sobre reinventar a rotina. E é sobre isso que eu quero falar com você, que é empreendedora e mãe também. Muito prazer, eu sou Esther Crestani, sou empresária no ramo da estética e beleza. Tenho uma clínica de estética em Florianópolis, ali em Santa Catarina, e há 2 meses o meu bebê nasceu. E com isso, eu notei muitas adversidades que tiveram ao longo desses 2 meses e eu gostaria de compartilhar com você, porque às vezes também pode ser a sua dúvida. Às vezes você é uma empresária, está começando seu negócio e você também tem um sonho de ter a sua família, ter os seus filhos. E como é que eu vou equilibrar isso tudo juntamente com o meu negócio? Quando eu descobri a minha gestação, faziam 3 anos que eu tinha montado o meu estúdio de estética. E para mim foi um susto, porque eu estava com outros planejamentos, eu tinha recém-casado e eu estava querendo alavancar ainda mais a minha carreira. Logo, eu me vi em apuros para adaptar tudo para a chegada do meu bebê. Eu pensei em ampliar a minha equipe do estúdio. Eu trabalhava sozinha, mas eu queria crescer, óbvio, todas nós queremos crescer. Então eu fui atrás de uma pessoa para estar ali comigo, fazendo os procedimentos que eu faço, para quando o meu bebê nascesse, pudesse me substituir. Para mim, naquele momento, eu pensei que fosse algo temporário. Essa pessoa ia estar ali comigo por um tempo até eu voltar à minha rotina. Então, fui treinando a pessoa. Foi difícil achar uma pessoa que combinasse com o alinhamento que eu gosto, com a personalidade que eu gosto, com os valores que eu prezo para a minha empresa e como os valores de vida também. Quando eu encontrei essa pessoa, eu comecei a treinar ela, ensinar tudo conforme eu faço e também decidi ampliar os meus negócios, né? Foi uma coisa assim, foi tudo no de repente, né? Então, às vezes, a gente se encontra em algumas situações que não são planejadas, nem tudo na vida é planejado e a gente tem que agir rápido. E aí decidimos, eu e meu esposo, ampliar de estúdio para clínica de estética. Resolvi trocar também de sala, ir para uma sala um pouco maior, com mais divisões e também para mim conseguir ampliar a minha equipe. E por que que isso é importante? Por que que eu tô falando isso para você? Porque hoje eu já com meu bebê, ele já tem 2 meses, eu vejo o quanto essa foi uma decisão sábia. Por quê? Eu sempre falava para as minhas clientes, elas diziam: "Ah, Esther, e tu vai ter licença maternidade, tu vai ficar em casa, como é que vai ser?" E eu falava assim: "Ah, eu vou voltar a atender, assim, acho que com 15 dias eu já vou estar boa para vir pro estúdio, para atender, para clínica e tudo mais." E, gente, não é assim, não é nada assim. Sério, se tiver alguma mulher, alguma empresária que conseguiu fazer isso na sua rotina, me conta como, sem deixar o seu bebê com outra pessoa, porque isso também é um ponto muito interessante que a gente vai falar mais adiante. Então, eu tinha essa fantasia de que eu ia conseguir adaptar o meu bebê na minha rotina e é muito pelo contrário, a gente tem que se adaptar à rotina deles, porque eles estão entendendo o mundo e como é que você vai deixar o seu bebezinho que está entendendo como o mundo funciona sozinho, sem você, para cuidar do seu negócio, algo que é talvez que depois você consiga retomar. Mas e os primeiros anos de vida do seu bebezinho? Os primeiros meses e as primeiras mudanças? Você realmente vai querer perder tudo isso para estar lá trabalhando? Então, esse é um ponto que eu pensei muito. Então, voltando lá na história em que eu achei pessoas para estarem caminhando comigo. Treinei a pessoa que ia me substituir ali nos meus procedimentos. Ela foi maravilhosa, teve uma ótima aceitação pelas minhas clientes. Mudamos de clínica, fizemos toda uma reforma, eu com barrigão ali, fazendo reforma, atendimento de final de ano, foi bem aquela época de final de ano, né? Eu aluguei a nova sala em dezembro e início de verão também, que isso, assim, para uma gestante, o início do verão, ele é bem
ele traz algumas mudanças, né? Porque a gente fica mais inchada, a gente fica mais indisposta, a gente fica mais cansada, e a minha barriga já estava começando a incomodar um pouco ali na questão de que eu trabalho com as sobrancelhas. Então, toda vez que eu ia me aproximar da maca, minha barriga ali começava a doer porque ficava apertando. Então, já estava começando a ficar limitado. E com a mudança da clínica, fizemos inauguração e eu decidi não só ter uma pessoa para substituir os procedimentos que eu fazia, mas também ampliar os procedimentos que eu estava oferecendo na clínica. E esse é um ponto muito importante que eu quero compartilhar com você, que se você é empresária, trabalha sozinha e pensa, né, em ter um filho, já começa a se programar. Como eu não foi nada programado, então eu quero deixar essa dica para você. Pensa se você quer ampliar a sua rede, se você quer ampliar os seus negócios. Eu acabei contratando uma pessoa, uma biomédica, para estar oferecendo os procedimentos ali mais invasivos, porque acabava que as clientes sempre me perguntavam recomendações de profissionais para fazer botox, preenchimento. E por que não eu ter esses procedimentos dentro da minha clínica? Também contratei uma massagista para estar também ali fazendo esses atendimentos. Por quê? Porque eu quero concentrar tudo num lugar só. Eu não quero mais que a minha cliente vá para outra clínica fazer um outro procedimento e talvez lá ela vai achar uma pessoa que faça os tratamentos de sobrancelhas, de cílios, de lábios, e ela vai achar mais cômodo. Ah, já tô aqui, vou fazer tudo aqui, senão vou ter que marcar um outro dia, um horário, vou aproveitar e fazer tudo. Não, eu quis trazer isso tudo para o meu negócio. Então, como eu trabalho, o público que eu gosto de trabalhar e que geralmente vem ali, frequentam a minha clínica, são empresárias, elas têm uma vida muito corrida. Então, não vamos perder clientes, né? Concentrar tudo dentro da clínica. Então, foi assim que eu fui ampliando o meu negócio e também isso acabou me dando uma liberdade de eu ter mais fonte de ganhos, porque se eu falto na minha clínica, o ganho que eu vou ter não depende totalmente de mim, porque eu vou ter outras pessoas ali também fazendo procedimentos onde eu vou estar ganhando uma margem em cima, então a minha clínica vai estar gerando lucro também. Então, isso é um ponto muito importante que eu indico para você que é empresária, ter o seu negócio, faça na sua clínica. E outro ponto também é que decidimos vir ter o nosso bebê aqui na Espanha. Então, por vários outros motivos que num outro vídeo eu quero falar com vocês. O nascimento do meu bebê estava programado para abril e em março a gente decidiu vir para a Espanha. Então, no dia 2 a gente embarcou para cá. Tive que deixar a clínica lá com uma semana de inauguração e viemos para a Espanha. Então, olha só quantas mudanças, e isso foi muito importante, eu ter aquela rede ali na minha clínica, pessoas que eu confio, pessoas que estavam ali fazendo um bom trabalho, que continuam tendo a mesma conduta que eu tenho, o mesmo carinho, a mesma atenção que eu tenho com as minhas clientes. E eu estou aqui e a minha clínica continua funcionando perfeitamente lá. Por quê? Começou a chegar os meses da gestação que eu vi, eu não vou conseguir trabalhar mais. Então eu decidi, não, eu vou me afastar. Em março eu vou me afastar, vou ficar de repouso para me preparar as coisas do bebê, porque realmente na minha gestação toda eu só trabalhei e eu não comprei, gente, sério, eu não comprei uma roupinha pro meu bebê. Então, tudo que veio, tudo que o meu bebê tem, foi ganhado, que eu fiz um chá de bebê com as minhas clientes. Olha só o quanto você pode envolver as suas clientes, o seu trabalho com a sua vida ali, né, na chegada do seu bebê. Então, isso são assuntos também bem importantes para você estar pensando. Porque as clientes, elas gostam muito, elas criam laços com você, então automaticamente ela vai criar os laços com o seu bebezinho e vai estar ali mimando e cuidando enquanto a gente está cuidando delas, né? E a gente veio para cá e a minha clínica ficou funcionando lá. E aí eu foi aonde que a gente começou a olhar mais, né, nesse repouso, a esperar o meu bebê chegar. Acabou que ele veio uns dias antes.
Era para ele vir até 18 de abril e ele veio no dia 1º de abril. Então, imagina só, se eu estivesse lá trabalhando, que eu dizia assim, eu vou trabalhar até o último dia. Não tem como, gente. Às vezes a gente cria uma fantasia na cabeça que não é bem assim para a gente fazer, né? Então, a gente tem que equilibrar as expectativas. Eu via muitas pessoas falando, Esther, aproveita para descansar, porque depois você não vai conseguir descansar tanto. Eu dizia, comigo não vai ser assim. Então, gente, descansa, tá? Alguma coisa que eu te digo, descansa, aproveita, porque tudo vai mudar. A partir do momento que o bebê nasce, você parece que reseta e nasce uma nova mulher junto com aquele bebê. Nasce o bebê e nasce a mãe, né? Esse é o ditado. E realmente é isso mesmo. Então, eu não dormi, eu não descansei, eu não me preparei. Foi assim, às vezes eu ia nas consultas, era entre um atendimento e outro, aquela correria. Então, hoje, se eu fosse repensar e tivesse um pouquinho mais de consciência a respeito disso tudo, eu teria aproveitado um pouco mais cada etapa da minha gestação. Talvez para a próxima gestação, quem sabe, né? A gente pode aproveitar um pouco mais. Mas esse é o conselho que eu dou para vocês. Aproveitem cada momento. Se permitam aproveitar, descansem. É claro, a gente tem que pensar no nosso negócio, porque é o nosso sonho, é a nossa carreira, é a nossa profissão, mas a gente tem que saber que agora a gente vai ter uma outra profissão, porque criar um filho é uma profissão também. E eu acho que é uma das profissões mais difíceis. É muito fácil a gente chegar e fazer um procedimento, fazer uma sobrancelha, fazer um lábio. Isso é a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil eu treinar uma pessoa para estar ali trabalhando comigo, colaborando comigo. Agora, vai ali ensinar o teu filho toda a rotina de um sono, toda uma adaptação para uma alimentação, toda uma adaptação para o mundo. Você está dormindo e ele acorda. E aí você tá cansada, você não pode estar cansada, você tem que estar disponível para ele. Então sabe, a gente tem que se preparar para esse momento. E muitas de nós não se preparam. Então, essa é uma outra dica que eu deixo para vocês. Se prepare, se encha de informações, sabe? Tira um tempo para você fazer isso. Ser empresária também vai te possibilitar ter uma rotina flexível, né? Que nem no meu caso. Eu sempre atendi com horários marcados, então eu tenho uma rotina flexível que quando eu voltar a atender, eu vou poder adaptar isso conforme a minha rotina com o meu bebê, porque até lá ele já vai ter uma rotina com horários um pouco mais definidos, ele já não vai ser tão dependente de mim, porque ele ainda tem 2 mesinhos, ele é totalmente dependente de mim, ele é muito grudadinho comigo, porque a gente sabe que até os 3 meses o bebê ele ainda não entendeu, ele está entendendo que ele saiu da barriga da mãe. Então é muito mãe. Não adianta. Não tem outra pessoa que ele vai querer ficar mais do que você. E muitas vezes a gente vai se sentir exausta. Mas é importante a gente saber que esse período vai passar e tudo vai ficando adaptável para a gente voltar para o nosso negócio, para a nossa rotina e talvez buscar caminhos além, né? Evoluir. Eu pensava que eu ia conseguir voltar, né? Como eu falei para vocês, a atender ali com 1 mês de vida, um pouco menos. E, gente, quando meu bebê completou 1 mês, eu tentei ir na academia. Quando eu cheguei na porta da academia, eu tive que voltar para casa. Por quê? Ele sentiu que eu não estava em casa e ele deu um showzinho. E ele é uma criança muito calma. Então, eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir atender as minhas clientes se meu bebê é totalmente dependente de mim? E outra coisa que me faz também pensar muito eu quero realmente dispor desse tempo que era para o meu filho para estar ali atendendo, sendo que nesse momento meu marido me dá um respaldo de eu poder ficar em casa cuidando do meu bebê? Se você não é casada, como é que você vai coordenar isso tudo?
Você vai querer deixar o seu filho numa creche? Você vai querer deixar com uma babá? Você vai querer deixar com outra pessoa? Por que eu te falo isso? Quase 99% das minhas clientes me relataram: Esther, aproveita o momento com seu filho, porque eu não aproveitei, eu voltei a trabalhar cedo e eu me arrependo. Porque, gente, todos os dias eles mudam. Todo dia tem uma novidade. Agora ele já tá sorrindo. Então, tipo, se você estiver trabalhando, você vai perder esse primeiro momento. Todo dia ele consegue fazer uma coisa diferente. Você tem que ter um tempo de qualidade. Eu sempre digo que as mulheres têm que ter um tempo de qualidade para elas mesmas, mas quando você vira mãe, você tem que ter um tempo de qualidade para o seu bebê, sabe? Então, esse é um dos motivos que hoje eu decidi ainda não voltar a atender. Meu bebê já tá com 2 meses e eu ainda não voltei a atender. E eu lá atrás imaginava que eu ia conseguir voltar a atender com 20 dias, 15 dias. Uma coisa também que eu noto muito que acontece comigo é a culpa. Gente, vocês não têm noção. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu nunca tinha me sentido assim, culpada pelas coisas. Mas ontem mesmo aconteceu um episódio de que eu estava preparando, né, ali a nossa refeição da noite e já eram 22 horas. E coloquei o meu bebê no carrinho porque ele não dormia de jeito nenhum. Ele dorme um pouquinho tarde, ele ainda não conseguiu adaptar a rotina do sono, cada dia é um jeito. E eu tava ali fazendo, e ele ali olhando para lá e para cá, falando, e ele tá nessa fase de começar a dar os primeiros gritinhos, sabe? Fica tagarelando ali, aquela coisinha de bebê. E aí, quando eu terminei de fazer a comida, né? Ele já começou num chorinho enjoado, que ele tava com sono, aí eu tive que pegar ele, subir, né, pro quarto, e aí ia dar mamar pra ele, vi que ele tava com feito cocô. E aí ele fez cocô, e aí eu vi que passou xixi na roupa também. Como não sei. Essas coisas acontecem. E aí, gente, aquilo me deu um negócio, e aquilo me deu uma coisa, comecei a chorar, porque eu deixei ele no carrinho e fui fazer comida, e isso foi uns 30 minutinhos, tá? Então eu deixei ele ali e acabou que ele passou o xixi, e aí ele tava com um cocôzinho, e ele tava com sono, e ele tava com sono e resmungando, e eu comecei a chorar porque eu deixei ele ficar naquela situação, porque eu devia ter estado ali com ele, que eu não devia ter deixado ele no carrinho, que eu devia ter, sabe? Então é umas coisas assim que, tipo, depois você fica pensando, meu Deus. Só porque às vezes a gente tem que pensar que a vida ela quase para pra gente dar atenção pro bebê. Muitas das vezes, assim, você não consegue fazer todas as coisas. Você não... tem dias que eu acordo, né? E o meu bebê já acorda e ele quer ficar só no peito. E ele não consegue dormir, aquele soninho é longo para eu poder fazer as minhas coisas. Então, às vezes 3 horas da tarde, eu ainda tô de camisola com ele no colo dando mamar. E essa é a realidade. Então, eu sei que todo dia vai mudando alguma coisinha, mas a gente tem que pensar nessas coisas. Às vezes, a gente vê na internet essa romantizando, né, a maternidade, que é tudo, uau, consegue fazer tudo mil maravilhas. Gente, me conta como é que você fez para você conseguir equilibrar isso tudo, porque eu não quero deixar que outra pessoa acompanhe as primeiras etapas da vida do meu filho. Então, eu quero fazer parte disso. E é difícil, é desafiador, sabe? A gente se sente culpada, a gente chora, a gente às vezes está se sentindo lá embaixo e às vezes a gente está se sentindo lá em cima. Às vezes você não consegue, por exemplo, fazer a unha, sabe? Você não consegue. Às vezes você não consegue lavar o cabelo. Teve uma semana ali que eu fiquei uns 3 dias sem conseguir lavar meu cabelo porque meu bebê estava naquele estágio ali da mudança de um mesinho ali, que ele fica muito querendo estar no colo, e toda vez que eu ia colocar ele para dormir, ele acordava, e aí quando realmente ele dormia, que eu podia ir, eu estava tão cansada que eu queria descansar que eu ia dormir. Então, é assim, essa é a maternidade. Então, como a gente vai conciliar isso tudo?
com o nosso negócio. E aí eu penso, ainda bem que eu tive uma rede, que eu criei essa rede lá na minha clínica, que eu coloquei outras pessoas para estarem comigo, trabalhando ali, oferecendo para as clientes. E nisso eu fiquei responsável por estar ali gerenciando todos os contatos com as clientes, né? Estar fazendo os agendamentos para eu não perder essa proximidade. E mesmo assim, só de fazer isso ainda é um pouquinho desafiador. Cuidar do Instagram, manter o contato com as clientes, porque às vezes eu quero estar com o meu bebê. E, ele tá mamando, você pode ir fazendo as coisas. Gente, às vezes eu quero ficar admirando ele mamando, sabe? Quando chegar a sua vez, você vai perceber essas coisas. Você não quer ficar ali no celular, sabe? Quer curtir aquele momento. Então, eu vejo o quanto é desafiador. Pelo menos esses primeiros 2 meses está sendo. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então, o meu conselho para você é se planeje, tente aumentar a sua equipe para as coisas não ficarem concentradas tudo em você. Porque se você, por exemplo, como eu, descobre que está grávida, você trabalha sozinha, e aí você vai parar, né, ali quando seu bebê nascer, você vai ter que voltar a trabalhar logo porque só tem você para fazer aquilo. Não, sabe? Amplia a sua rede, coloca mais gente para te ajudar, para estar ali contigo. É um apoio, é uma rede de apoio, querendo ou não, porque daí o seu negócio não vai parar. E depois tentar incluir o seu filho na rotina da sua clínica, do seu espaço, do seu estúdio, seja no que for. Mas quando ele já estiver entendendo um pouco mais. Eu até dizia para as minhas clientes, os primeiros meses ele só vai dormir, então vai ser tranquilo até uns 6 meses trazer ele aqui comigo para ficar aqui na clínica enquanto eu estou fazendo os procedimentos. Não é assim. Gente, não é assim. De tarde, eu pensei, ele vai dormir bastante. De tarde, ele quase não dorme. Ele dorme bem de manhã, ele dorme bem a noite toda, mas de tarde, que seria, né, o possível período que eu estaria atendendo, ele não dorme. E aí, como é que eu vou fazer? Você está atendendo a sua cliente e aí ele começa a resmungar que ele quer mamar, que ele está com fome, e aí você tem que parar ali uma meia hora para dar mamar. Será que aquela sua cliente vai ter a paciência de ficar ali meia hora esperando? Uma vez tudo bem, mas na próxima vez ela já vai dizer, de novo, sabe? Então é complicadinho. É bem complicadinho essa parte de alinhar tudo, mas não é impossível. Por isso, a minha dica é: tenha pessoas que estejam ali te auxiliando, trabalhando com você, para que você fique focada, assim como eu resolvi ficar focada somente em 2 procedimentos, exclusivamente. Então, quando eu voltar a atender, eu vou fazer exclusivamente só esses 2 procedimentos. Então, a minha agenda vai ser aberta para esses 2 procedimentos e eu vou tentar não marcar muitos num dia, até o meu bebê estar ali já numa introdução alimentar, que ele já consiga comer outras coisas e não depender do meu leite, de estar ali no meu colo, que ele já consiga ficar brincando, né, por um tempo maior ali com os brinquedinhos e eu poder, de fato, atender. Eu estava vendo que agora tem uma pesquisa também que mães empreendedoras, né, mães empresárias, estão criando um espaço infantil nos seus estabelecimentos para que os filhos estejam ali com elas. E eu estava pensando nisso, por que não na minha clínica eu ter um espaço ali onde eu consiga levar o meu filho, ou talvez a minha cliente leve o filho dela também. Nunca, eu acho que assim, nesses anos todos, né, de clínica, de estúdio, teve 2 vezes só que mães levaram os filhos. Mas hoje eu vejo o quão difícil é você conseguir um tempo para você e aonde que o seu filho vai ficar? Se talvez o pai trabalha, ou talvez você não tenha uma avó que mora perto, uma tia, com quem que o filho vai ficar? Então é bem interessante a gente ter esse espaço na nossa clínica, né, para as crianças. E eu vejo que empreender sendo mãe não é que seja mais difícil, mas a gente tem mais consciência de como vamos fazer.
né? Antes eu trabalhava às vezes até meia-noite, ficava atendendo até meia-noite, agora eu não posso mais. Então é importante você alavancar o seu negócio, pensar nisso. Quando uma mulher decide empreender sem abrir mão da maternidade, ela não escolhe o mais fácil, ela escolhe o mais verdadeiro. E o mais verdadeiro para ela, com certeza, para mim, falando por mim, é criar aquela pessoinha tão especial na vida dela, mas também sem abrir mão do seu negócio. Então, eu espero que você, com esse vídeo, tenha mais esclarecimento acerca de como conduzir o seu negócio. Se você está grávida, se você pensa em ter filhos, já se programe para que esse momento seja tranquilo, especial e leve. Um beijo, até a próxima!